Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, nessa manhã de quinta-feira. Vamos continuar a nossa semana especial, falando sobre a semana que antecedeu a crucificação de Jesus. Quero usar o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 20, e eu vou fazer a leitura. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre influência nesse texto. Por que sobre influência? Porque o mesmo povo que gritou crucifica-o foi o mesmo povo que lá em Lucas 19:38 disse: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Colocaram palmas para Jesus entrar em Jerusalém. Foi uma entrada triunfal, quando Jesus entra em cima de um jumentinho, e eles ali o saúdam como o rei, eles o recebem como um rei. E aí passa toda essa semana, nós vamos ver essa mesma multidão sendo incentivada a gritar: crucifica-o. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente aqui que em Jesus não havia culpa. Nós vamos olhar para o julgamento de Pilatos e nós vamos ver que Pilatos, ele declara aqui qual é a falha desse homem. Eu não vejo nele nada que seja digno de morte. Eu vou mandar castigar ele e vou soltar ele. Mas aí no versículo 23, essa multidão, ela pede insistentemente, ela grita mais forte: crucifica, crucifica, crucifica. E Pilatos, então, nessa época, porque antecedia a Páscoa, por misericórdia se soltava um preso. E o preso que eles pediram para soltar foi Barrabás. Barrabás, ele cometeu insurreição. Insurreição é rebeldia contra Roma, bagunça, desordem, e ele era um assassino. E eles preferiram soltar um assassino rebelde baderneiro ao soltar Jesus. Nós sabemos que todas as coisas já estão escritas e determinadas, já era plano de Deus que Jesus morresse como um maldito para levar a maldição do pecado na cruz, né? Não tinha nada sem propósito, tudo fazia parte de um propósito perfeito. Mas o que eu quero ressaltar aqui nessa manhã é que muitas vezes nós deixamos a influência dos outros nos dominar. E às vezes você está ali seguindo a Jesus, e você está na sua fé, está na presença do Senhor, e ali um ou outro começa a se decepcionar, um ou outro começa a ter suas experiências difíceis, frustrantes, e começa a influência negativa. Não só na presença de Deus, mas em relação a casamento, você pode reparar que se uma pessoa tem um problema no casamento, ela vai procurar uma outra pessoa também que tenha um problema no casamento, para que ela possa ter alguém que concorde com ela com as questões relacionadas ao casamento.
relacionadas a filho, a emprego, a governo, a política, ao dia a dia. Você vai ver que isso é real. Por quê? Porque a influência no nosso mundo ela é muito grande, né? Você pode tirar o exemplo pela internet. Como que as pessoas são influenciadas pela internet? Como que as pessoas são influenciadas pelo que elas veem? Quantas pessoas simplesmente vê uma notícia e ela não vai procurar saber se aquela notícia é verdadeira, se aquela notícia é falsa, se é real ou se não é, ela vai passar para frente. Por quê? Por causa da facilidade da influência. A pessoa facilmente é influenciada, ela não para pensar, ela não para analisar se aquilo é coerente, se convém que ela repita, com que realmente ela tome algumas decisões. Então, a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. E aqui, a mesma multidão que gritou: bendito é o que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Então, queridos, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer você parar para pensar nas decisões que de repente você está disposto a tomar. Se são decisões que estão influenciando a sua vida de forma divina, que venham de Deus, são decisões que você está recebendo de Deus uma direção, porque Deus sabe o melhor para você, Deus sabe o melhor para mim, para minha família, para a sua família, e muitas vezes vamos ser influenciados a tomar decisões que vão levar à morte. Assim como aqui, a influência levou a uma decisão que levou à morte. E quantas vezes tomamos decisões erradas? Quantas vezes tomamos decisões que nos arrependemos? Agora, existem decisões que não tem volta. Não tem volta. Eu decido abandonar, eu decido deixar para lá, eu decido não ter mais o casamento, eu não quero mais o relacionamento com os filhos. E ali a pessoa se afasta e às vezes depois de anos ela vai ver que perdeu o amor dos filhos, perdeu a amizade com a família, e você vai ver a falha que houve na decisão errada, tomada impetuosamente, tomada na raiva, decisão tomada na ira, né? Então, o que nós precisamos fazer hoje? Analisar até Pilatos, até as autoridades, quando foram julgar Jesus, foram analisar. E a palavra de Deus diz que eles não encontraram nenhum motivo de acusação. Mandaram Jesus para Herodes, e Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, dizendo: olha, se ele me mandou de volta, é porque não tem nada errado. Então nós sabemos que Jesus foi para a cruz por causa do erro dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para trazer para nós a vida que ele tem para nos dar. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra Páscoa, nós vamos descobrir que a palavra Páscoa no hebraico significa Pessach, e Pessach significa passagem. Então, Jesus ele morre na cruz para que eu e você pudéssemos fazer uma passagem da morte para a vida, passagem das trevas para a luz, passar do distanciamento para a intimidade, para o relacionamento. Então não permita que a influência desse mundo, do sistema, da política, influências que não vão te levar à vida, entrem no seu coração, entrem na sua mente, em nome de Jesus. Amanhã continuaremos a palavra, mas que durante essa semana você possa ter pensado, né, quem realmente está influenciando a sua vida. Nós vamos olhar ali e ver Jesus, ele entrando em Jerusalém, ele chorando, ele se lamentando por Jerusalém,
fazendo essa retrospectiva da semana aqui, Jesus chorando por aqueles que não iam aceitar, Jesus indo para o monte, né, das oliveiras orar. Ele orou, ele viu os seus discípulos ali num sono, e não é um sono só de um sono físico, mas um sono de tristeza. E ali nós vamos ver Jesus sendo levado para esse julgamento injusto. E ele apanhou, e ele sofreu, e tudo que Jesus passou, aquele martírio que Jesus viveu, foi para que hoje eu e você não colocássemos ninguém no lugar dele. Ninguém. Queridos, preste atenção hoje. Quantas pessoas estão no lugar de Jesus? O único que nos leva para o Pai é esse que morreu por nós. É Jesus, o Cristo. Jesus o ungido. Não substitua Jesus por ninguém. Não substitua Jesus por nenhuma outra situação. Seja influenciado pelo Espírito de Deus, dependa dele, se lance nos braços dele. Amém? E que a paz de Cristo, que excede o nosso entendimento, possa guardar você. Aleluia? Então vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, sabemos que até aqui estamos estudando, estamos relembrando momentos difíceis que o Senhor Jesus passou, momentos, Senhor, que o Senhor só passou para nos trazer a vida, nos trazer a restauração, nos trazer a verdade, nos trazer a intimidade do relacionamento, curar as nossas feridas, apagar completamente a dívida que estava sobre nós, que veio através do pecado. Tudo isso o Senhor Jesus levou ali naquela cruz como um maldito, como a vergonha que o Senhor levou, a vergonha que o Senhor viveu, tudo no Calvário. E nós, Pai, que nessa manhã possamos crer que tudo foi levado no Calvário. Então, que eu nessa manhã não seja influenciada, que eu não seja influenciado por nenhuma decepção do coração de alguém, por nada que esse mundo tente me influenciar com mídia, com internet, com política. Senhor, que as coisas que eu estou vendo e ouvindo não influenciem as minhas decisões em relação ao Senhor, que eu não coloque ninguém no lugar do Senhor, mas que seja o Senhor digno de receber o lugar de honra no meu coração, no coração de quem me escuta nessa manhã. Eu te agradeço, Jesus, por mesmo sem merecer, o Senhor foi para a cruz por causa da minha vida, por causa da minha família, por esse que me ouve agora nessa manhã. Então, papai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante. Até amanhã, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.